Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Os anos 1990 e 2000, com o fim da censura feito pelo governo militar, foram marcados por um maior interesse do cinema e da televisão em explorar questões relacionadas às camadas mais pobres da sociedade. Por isso, ainda que tenha causado repercussão e polêmica, quando o filme Tropa de Elite estreou em 2007, ele não trouxe necessariamente nenhuma novidade no que se refere à temática, visto que diversas obras já haviam sido lançadas com o mesmo propósito, retratar a dura e cruel realidade brasileira. Mesmo assim, impulsionado pela pirataria, o longa foi um inquestionável sucesso. Existem algumas explicações para o êxito retumbante de Tropa de Elite, que tinha tudo para ser apenas mais um filme sobre pobreza e violência, e para este ter se tornado alvo de atenção e debate para uma parcela considerável da população. O filme faz parte de uma tendência do cinema nacional, em que a ficção se inspira estilisticamente no documentário, na busca pelo maior realismo possível para tratar de problemas socioeconômicos. As opiniões de crítica e público variam de uma visão reacionária a uma condenação firme aos excessos da polícia. No entanto, mesmo a parcela do público que é contra é passível de se sentir sensibilizada e até mesmo se identificar, pelo menos em algum aspecto, com o protagonista. O segredo do filme está em sua estrutura narrativa, em como os personagens e grupos sociais são construídos e como são mostradas as relações, ambiguidades e hierarquias entre eles. Além do mais, o ponto de vista narrativo, que consiste no olhar a partir do qual a história é contada, é determinante para a simpatia que o espectador sente pelo protagonista. O público enxerga todos os acontecimentos da trama a partir da perspectiva e visão de mundo do personagem Capitão Nascimento. Ao fugir de uma perspectiva mais objetiva e optar pelo olhar de um protagonista extremamente humano e questionável eticamente, ao invés de um herói perfeito e idealizado, o filme ganha uma camada ainda maior de complexidade. Nascimento se apresenta ao público como um policial de elite, que é chamado para resolver os problemas quando mais nenhuma outra força parece ser capaz de resolver a situação de conflito extremo. Através da narração, ele explica e dá seu posicionamento de forma didática a respeito de todos os fatos interligados e de como enxerga a violência urbana. Sua certeza é que os culpados são os usuários de drogas de classes mais privilegiadas, que financiam o tráfico, assim como os policiais corruptos que ajudam a armar os traficantes. A trama começa no ano de 1997, em um baile funk no Morro da Babilônia, uma das principais bases do narcotráfico da cidade do Rio de Janeiro. Na festa, se encontram vários traficantes fortemente armados, enquanto ao fundo toca a música Rap das Armas. Uma viatura policial sobe o morro e para em frente ao baile. Uma guarnição da polícia militar, liderada por Capitão Oliveira, desce para pegar o suborno dos traficantes. Enquanto isso, Matias e Neto, dois aspirantes numa moto da polícia, também sobem um morro na surdina e param no local mais alto. Neto se posiciona com um rifle de precisão, auxiliado por Matias, e ambos observam a negociação à distância, e de repente Neto dispara. Logo a confusão é instaurada no meio do baile e começa um tiroteio. Neto e Matias tentam fugir, mas são cercados e encurralados num beco. Enquanto os traficantes atacam com um arsenal pesado, a dupla tenta resistir com a pouca munição que tem. Paralelamente, uma equipe do BOPE, coordenada por Capitão Nascimento, começa uma incursão de resgate. A história então volta 6 meses antes. Roberto Nascimento é líder da equipe Alfa do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PMRJ, onde atua há mais de 10 anos com total dedicação. Embora tenha buscado equilibrar a vida policial e familiar, nos últimos anos seu esforço tem sido cobrado cada vez mais, sobretudo pelo fato de sua esposa estar grávida de seu primeiro filho. Isso é enfatizado através de um diálogo singelo e leve entre ele e a esposa pelo celular, a respeito do bebê, enquanto Nascimento se encontra numa operação, avistando policiais e traficantes negociarem armas apreendidas em confrontos anteriores. Trata-se de uma situação absolutamente contrastante com o assunto e o tom da conversa, e algo corriqueiro para Nascimento e os outros que o acompanham. A pressão aumenta quando é anunciado que o Papa João Paulo II chegará ao Rio de Janeiro em 2 meses e passará a maior parte da sua estadia no Morro do Turano, em contato com a população carente. No entanto, a região encontra-se dominada pelo tráfico e precisa ser pacificada antes da chegada dele. Nascimento decide que chegou a hora de arrumar um substituto, mas precisa garantir que seu sucessor seja tão bom quanto ele. Enquanto isso, Matias e Neto acabam de entrar para um batalhão da PMRJ, após se formarem como aspiras. Apesar de serem novatos, ambos possuem qualidades que Nascimento considera fundamentais em um possível substituto. Neto e Matias, embora fossem amigos de infância, tinham origens e objetivos de vida diferentes.
Neto era de classe média e sempre gostou da ação, por isso entrou para a polícia. Matias, negro de origem humilde, lutou contra as dificuldades e conseguiu entrar na melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro com o objetivo de se formar advogado. Os dois sempre idealizaram a polícia como uma instituição nobre e respeitada, mas logo percebem como ela é constituída de um sistema de corrupção naturalizado. Matias se envolve com Maria, uma estudante de classe média alta que trabalha numa ONG no Morro dos Prazeres. Esta faz parte de um grupo de jovens usuários de maconha, na qual boa parte é fornecida por Cláudio Baiano, chefe do tráfico na área. É válido notar como, enquanto grupo social, os estudantes são construídos ao longo de toda a obra de forma estereotipada e até pejorativa. Os personagens recorrentes, colegas de faculdade de Matias, por exemplo, desde o princípio são representados como burgueses safados, por demonstrarem serem alienados à realidade em que vivem, devido à confortável condição financeira e consumo constante de drogas recreativas. Existe um momento onde Matias está com um grupo de estudos consumidor de maconha, em que Dudu, que é também traficante, aparece vestindo uma camiseta que estampa em letras garrafais a marca que indica seu status social, Banana Republic, já que somente as camadas mais enriquecidas da população têm acesso a ela por ser cara e de difícil aquisição. Obviamente, o nome da marca também acaba funcionando como uma eficaz ironia dramática, visto que esse é um termo pejorativo para um país normalmente latino-americano, politicamente instável, submisso a países ricos e frequentemente com governantes corruptos e opressores. Indícios dessa relação entre estudante e burguesia acontecem mais vezes ao longo da exibição, como quando o grupo de Matias vai apresentar o seminário sobre o livro Vigiar e Punir, de Foucault, e no meio das acaloradas discussões sobre as formas de atuação da polícia, Roberta, até de forma inocente, afirma que a instituição também trata mal pessoas como eles, da classe alta, dando como exemplo uma batida policial, feita quando estavam indo para Búzios, um dos locais de férias da burguesia carioca, sem mencionar imediatamente, claro, o fato de estar com posse de drogas, na ocasião. Não é dito muito sobre a abordagem, mas subentende-se que tenha sido pacífica e talvez até rápida. Contudo, ironicamente, existe uma passagem no filme que corrobora o discurso desses estudantes, quando a equipe do BOPE sobe o morro e, ao chegar a um ponto onde sabiam que existiam drogas, matam 2 traficantes armados que faziam a segurança do local. Um dos presentes, quando pressionado, diz em sua defesa que é estudante. Nascimento então o leva para o lado de um dos mortos, com um tiro no peito, e enquanto enfia seu rosto no corpo sangrando e no buraco da bala, lhe diz que foi ele que matou aquele bandido, pois é ele quem financia aquilo tudo, e o chama repetidamente de maconheiro. A própria universidade, que apesar de nunca ser nomeada, é facilmente reconhecível como sendo a PUC do Rio de Janeiro, uma instituição tradicional da burguesia carioca, instalada no bairro da Gávea, funciona para a construção dessa imagem pejorativa da classe média. Assim como a festa da qual participam Matias e os outros, realizada em uma ampla, moderna e arborizada casa luxuosa com piscina. Até a existência da ONG, que simboliza as preocupações sociais dos estudantes, serve para realçar a superficialidade desses indivíduos, como se eles só fizessem parte dela para mostrarem que são bonzinhos, sem terem uma legítima razão e não serem reduzidos a filhinhos de papai privilegiados. Maria é uma das poucas que parece ter genuína atenção com a ONG, mas o filme não perde tempo dando ênfase em suas motivações. Percebe-se uma visão deliberadamente limitada do universo social e educacional das faculdades, visto que vários dos autores expostos no quadro e citados na aula de Sociologia representam de maneira ineficiente os programas dos cursos de Sociologia do Brasil, além de apresentarem teorias muito distintas e diversas entre si para serem exploradas de forma tão genérica e aleatória. Além do mais, não é nada realista também o fato da opinião de toda a classe ser absolutamente unânime e avassaladora em relação à sua contrariedade à polícia. Entende-se que é para dar mais drama ao posicionamento enfático de Matias, contrário ao de seus colegas, porém não existir ali nenhum aluno mais legalista, ponderado, ou que, por mais que critique a ação extremista da polícia, defenda a manutenção das leis, cause estranhamento. Em uma de suas incursões noturnas, visando enfraquecer o tráfico, Nascimento usa um fogueteiro para extrair informações e o libera em seguida. Dias depois, a mãe do sujeito comparece ao quartel do BOPE e informa que o filho está desaparecido, e diz que deseja ser autorizada a dar a ele um enterro digno. Nascimento sabe que os traficantes provavelmente o assassinaram após ele falhar na função de vigia, o que afeta profundamente seu psicológico e, consequentemente, seu casamento. A polícia militar, de acordo com Nascimento, é intrinsecamente corrupta a ponto de as variáveis existentes serem entre as escalas de corrupção e não entre corruptos e não corruptos. Por isso, essa instituição é mostrada como uma hierarquia de desmoralização que acompanha a hierarquia das patentes. Os policiais estão envoltos nas mais diversas formas de corrupção, como por exemplo o pagamento de um chopp ou um café em um bar, bem como no caso do sargento do batalhão, que cobra para colocar o soldado na escala das férias,
assim como a cobrança por segurança em estabelecimentos comerciais e extorsão ligada a multas aplicadas pelo Estado. Quem não se adapta a esse sistema parte para a guerra, nas palavras de Nascimento, o que significa ir para o BOPE, o que é exatamente o que Matias e Neto fazem se inscrevendo no curso, por não se corromperem nem se omitirem. Cansados de viverem num quartel corrupto, ambos, após aprenderem a carregar corpos, enxergam o BOPE como a melhor saída e resolvem ingressar no batalhão. Ao mesmo tempo, Nascimento celebra ao receber a notícia de que seu filho acaba de nascer. É interessante notar esse contraste entre o homem que faz de tudo para cumprir bem suas obrigações no BOPE, inclusive abusar da força física, e o homem que se emociona ao ver seu filho pela primeira vez, ao conhecê-lo na maternidade. Nem parece que ambos são a mesma pessoa. Esta, assim como várias outras, é uma cena importante para o status de figura icônica que o Capitão Nascimento adquire, porque quebra a imagem facilmente construída inicialmente de um personagem policial que tortura por sadismo, sem escrúpulos ou empatia. O protagonista tem motivações para agir da maneira que age e, mais do que isso, sofre as consequências, tanto físicas como emocionais, por viver intensamente sob pressão. Neto e Matias entram no processo seletivo do BOPE junto com Fábio e passam por uma seleção extremamente árdua e torturante, liderada por Nascimento, feita com o propósito de filtrar quaisquer corruptos durante a avaliação. Consequentemente, Fábio desiste, enquanto os outros dois prosseguem no processo. Após a conclusão dos exames, ambos são admitidos oficialmente na organização. Porém, apesar de Matias demonstrar uma boa capacidade, a obstinação de Neto o revela com um melhor potencial para substituto de Nascimento. Matias, que tinha se comprometido a ajudar Romerito, havia marcado um encontro com o garoto para poder lhe entregar os óculos que havia prometido. Baiano enxerga nisso uma oportunidade para assassinar o policial. Porém, sabendo que o amigo iria perder a entrevista de estágio por ir ao encontro, Neto se dispõe a entregar os óculos ao menino. Desse modo, ao chegar na favela, o recém-membro do BOPE é surpreendido pela gangue de Baiano e acaba sendo morto, sem cerimônias. Ao descobrir quem havia acabado de matar, Baiano fica desesperado e resolve deixar o morro, mas não antes de se vingar dos envolvidos na ONG. Maria escapa por pouco da punição e, após 2 de seus amigos serem capturados e executados a sangue frio, decide procurar a ajuda de Matias e aceita lhe dar informações que levem à captura de Baiano. Com a pista entregue por Maria, a equipe de Nascimento realiza incursões ao morro em busca do esconderijo do traficante e usa do desejo de vingança de Matias para lhe ensinar seus métodos extremos com o intuito de torná-lo o substituto que ele idealizava. Em uma operação em plena luz do dia, Nascimento e Matias enfim obtêm a localização do traficante após ameaçar um de seus cúmplices com uma vassoura. Baiano, escondido em uma casa no alto do morro, é surpreendido pelo BOPE e tem seu velório estragado com um tiro no rosto. Curiosamente, Baiano, assim como os traficantes, enquanto grupo social, são apresentados de forma não maniqueísta no filme, diferente dos estudantes. Tudo bem que eles não são exatamente humanizados, mas os traficantes são construídos sob uma ótica explicativa social. Evidentemente, o filme não inocenta suas ações, mas enfatiza suas raízes. Na primeira cena em que Baiano aparece, Nascimento afirma, em sua narração, que sabe como sua história vai terminar, mas não sabe como começou, imaginando apenas que ele teve uma infância difícil e que provavelmente entrou no tráfico por não ter outra opção. Em outra cena, Maria afirma que Baiano tem consciência social, o que lhe permite tomar conta dos habitantes, bem como autorizar o trabalho da ONG. Contudo, conforme o filme avança, os criminosos aparecem sempre em conflitos com a polícia e, na parte final do filme, como assassinos cruéis e sádicos, por matarem Roberta com um tiro na cabeça antes de ser carbonizada, como também ocorre com seu namorado, preso em uma pilha de pneus. O Capitão Nascimento é o personagem mais complexo e humanizado do filme, e desconstrói muitos estereótipos associados à polícia, com todas as suas qualidades, fraquezas, certezas, dúvidas e atitudes. A estética das sequências onde ocorrem ações violentas é marcada por velocidade, com planos rápidos e uma montagem dinâmica e caótica, o que contribui para uma relação mais distante com o espectador. Já as sequências nas quais o Nascimento aparece mais humanizado são realizadas em plano sequência e possuem uma temporalidade estendida, com uma maior continuidade espaço-temporal, de modo que essa versão parece mais real do que a figura do policial violento. Tropa de Elite apresenta a tortura como algo questionável, que mancha a reputação do BOPE e da polícia em geral. Ele não necessariamente glorifica as ações do Capitão Nascimento, no entanto também sugere a legitimação dessa mesma tortura. Se muitos enxergam no personagem um herói, é porque a sociedade é tão violenta e desesperançosa que um alívio na ficção é o suficiente para causar certo conforto. Por outro lado, é normal que parte dos espectadores vejam este filme como fascista ou apologético à violência policial.
mas é mérito do roteiro e da direção que mesmo essas pessoas tenham sido tomadas pelos questionamentos e ambiguidades da história. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.